Redação Tropical. Hora de volta, agora com Redação Tropical na parte de entrevista. Nessa manhã de terça-feira, agora são 9h23. Isso, hoje nós estamos recebendo o André Luiz Custódio, ele é superintendente regional de saúde de Coronel Fabriciano. Nós vamos falar aí sobre vários assuntos, entre eles sobre as cirurgias eletivas, né, que têm sido realizadas aqui na região. Vamos falar de imunização também. Lembrando que ontem foi o Dia Nacional da Imunização, né, inclusive eu tô aqui desse jeito, vocês sabem por quê, né? A importância aí de se imunizar, de se vacinar. Bom, André, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Mayra, bom dia aos ouvintes da Tropical. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo espaço. A gente falar um pouco mais de cirurgias eletivas, um pouco do cenário da saúde, né, como um todo aqui na região. Pois é, Coronel Fabriciano, a gente sabe que até recentemente realizou aí mais uma cirurgia eletiva de catarata, né? Sim. E é um dos municípios que vem realizando com muita frequência. Sim. Agora, as demais cidades também, André, fala pra gente um pouquinho sobre isso, o balanço que você tem dessas cirurgias aqui na região. Mara, a gente vai falar um pouco mais do Opera Mais, que é... O que acontece? A política hospitalar do governo do estado de Minas Gerais, ela é dividida em módulos, né? E dentro desses módulos a gente tem hospitais de pequeno porte, vagões de saúde e tem o de cirurgias eletivas, que é o Opera Mais. Então, de 2022 para cá, a gente está falando aí de dois anos e meio, indo para 3 anos, nós já realizamos aqui na região mais de 23 mil procedimentos eletivos. E é bom a gente deixar bem claro para o ouvinte o que é um procedimento eletivo. O procedimento eletivo é aquela cirurgia, aquele procedimento que ele tem que ser realizado, né? O paciente precisa desse procedimento, mas ele não corre um risco iminente de morte. Então, ele pode ser agendado, de acordo, né, com a disponibilidade, de acordo com a gestão do município. Esse procedimento pode ser agendado, programado, né, no prestador. Então, né, a gente está falando aí de mais de 23 mil procedimentos, mais de 30 milhões de reais investidos pela Secretaria de Estado de Saúde para a realização desses procedimentos. Existe alguns, a gente fala muito de cirurgias eletivas, aí vem primeiro a catarata, mas tem outros. Tem. A gente pode falar aqui os que estão liderando, na verdade, né, os procedimentos da região, que é vesícula biliar, hérnia de virilha, é um procedimento que de fato acontece muito. A hérnia umbilical também é um procedimento que tem uma grande saída, né? Vasectomia, tratamento cirúrgico de varizes é mais comum do que a gente imagina. Retirada de útero. Então, assim, é uma gama de procedimentos. A gente está falando aí de mais de 700 procedimentos que estão listados na política do Opera Mais, em que o paciente tem a oportunidade de realizar caso ele tenha necessidade, né? A laqueadura ainda não entra nesse contexto, mas o SUS oferece hoje... A laqueadura, ela é um procedimento que pode ser agendado via o município. Na verdade, é bom a gente deixar bem claro também que toda a gestão desses procedimentos, tanto a questão de fila de espera, tempo de espera, ela é uma gestão do município. O Estado ele aporta o recurso no prestador, né, nos hospitais, faz um investimento também através de equipamentos, arco cirúrgico, tomógrafo, mas a gestão dessa fila, desse tempo de espera é dos municípios. E a gente sabe que o governo do estado, né, entra a questão do Ministério da Saúde também em relação a mutirões. Sim. Como eu até citei anteriormente, o Coronel Fabriciano hoje nem faz mais mutirões, né? Acho que as cirurgias são realizadas a cada 40 dias, é isso? Eles têm uma gestão mais eficiente desses procedimentos, é feito até no próprio Hospital Dr. José Maria, então... No SEM também, né? SEM, sim. Olha só, e aí no caso, os outros municípios de abrangência, né, da superintendência, eles ainda têm essa questão dos mutirões. Como que você vê essa questão dessas cirurgias eletivas nos demais municípios, o andamento? A gente tem uma... Quando a gente fala em região do Vale do Aço, é bom deixar bem claro também para o ouvinte que a região de Caratinga, ela também é de jurisdição da regional. Então, quando eu falo Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, é um órgão, muita gente confunde, é bom deixar a gente explicar bem, que é um órgão do município de Coronel Fabriciano, mas não é. Nós somos um órgão, né, do Estado, região. do governo do Estado de Minas, que é responsável por 35 municípios, inclusive a região de Caratinga. E por que eu estou falando a região de Caratinga? Porque é uma região que também tem se destacado na questão das cirurgias eletivas, tanto em questão de mutirões, quanto os procedimentos agendados nos hospitais, assim, procedimentos únicos, digamos assim, não necessariamente através de um mutirão. Então, a região de Caratinga tem se destacado, a região de Coronel Fabriciano também tem uma participação muito positiva nesses números do Opera Mais. A região de Caratinga, Belo Oriente, que é um município aqui da região também, que tem um hospital que é muito resolutivo no Opera Mais.
Então, eu acho muito positiva essa questão, tanto dos mutirões, quanto os prestadores que a gente tem aqui na região. A gente está falando aí de nove prestadores que estão, né, hoje na política do Opera Mais, que fazem esses procedimentos eletivos. Vocês têm alguns dados, né, sobre quantas pessoas estão atualmente assim na fila de espera para uma cirurgia eletiva aqui na região? Não, mas a gente não tem porque a gestão desse tempo, dessa fila de espera, de quantos pacientes estão aguardando o procedimento eletivo, ela é do município. Só o município que tem os dados de fila de espera. Só os municípios que tem essa gestão desses pacientes. A gente tem informação que há municípios aqui na região que não tem fila de espera de procedimentos eletivos. Então, através do Opera Mais, ele conseguiu zerar essa fila de espera dele. Mas, assim, determinado município tem X pacientes na fila de espera. A gente não consegue passar essa informação, porque, de fato, a gestão é uma gestão municipal. Como que é feita, né, essa ponte? A gente fala, a superintendência é uma ponte entre o Ministério da Saúde, o governo do estado, com os municípios. E aí, as demandas para essas cirurgias eletivas na região? Na verdade, nós somos podemos dizer assim, um braço, digamos assim, da Secretaria de Estado de Saúde aqui no território, né? Então, a gente faz essa ponte, de fato, com os municípios, né? Entre a Secretaria de Estado e os municípios. E aí a gente aporta esses recursos, a gente aporta, faz toda uma leitura do investimento que é necessário, dos procedimentos que têm mais demandas, digamos assim, no território, para que a gente possa fazer, junto com os municípios, a gestão desses procedimentos. Volto a falar, porque deixar bem claro aqui que a questão de fila de espera, de tempo de espera, por mais que a gente tenha reduzido bastante isso com o Opera Mais, mas ela ainda está sob responsabilidade dos municípios. Mas é uma interação muito bacana, os municípios são muito parceiros nesse sentido. Eu acho que se não fossem os municípios e os prestadores, quando eu falo prestadores, são os hospitais executores, tá? Eu acho que se não tivesse essa boa relação, essa relação cordial entre os municípios e a Secretaria de Estado, a gente não ia conseguir tamanho sucesso hoje que a gente tem. A gente está falando de mais de 23 mil procedimentos. É um número elevado, né? Todo esse território, né? Todos esses hospitais que realizam essas cirurgias eletivas na região. Vamos falar sobre leitos, né? Como que é a infraestrutura, como é que está a disponibilização de leitos para esses tipos de cirurgias aqui na região? Todo procedimento, ele requer um leito de retaguarda, né? Um dos motivos, né, do Opera Mais veio aí para reduzir um pouco esse desafio de saúde pública, que são as cirurgias eletivas, foi que em 2022, 2021, na verdade, com a pandemia, teve um represamento de cirurgias. Por quê? Porque os leitos estavam ocupados com pacientes positivos para a Covid. Então, esses procedimentos foram suspensos, que eles são eletivos, então eles podem ser reprogramados. E aí a gente teve um represamento de cirurgias e o programa veio justamente para isso. A questão dos leitos, a Secretaria de Estado de Saúde vem trabalhando tanto na ampliação de leitos quanto na oferta de equipamentos aqui para o território. Alguns hospitais têm os leitos, têm uma oferta de leitos que tem aumentado, né, recentemente, justamente para atender essas demandas de cirurgias eletivas. Normalmente, o procedimento eletivo é mais simples, né, digamos assim. O paciente ele faz o procedimento, normalmente recebe alta no dia seguinte, então ele não ocupa por muito tempo o leito. Então, a rotatividade é muito alta. Mas mesmo assim, a gente precisa ter uns leitos de retaguarda, porque a gente não sabe, de repente o paciente pode agravar, ele tem que ter todo o suporte necessário ali para cuidar. E a questão dos leitos entra também numa outra situação, que eu vou deixar até para a gente abordar mais no próximo bloco, né? Que é a questão dessa atual situação que nós estamos enfrentando com a síndrome respiratória aguda grave, com a superlotação em hospitais. Né? Então, a necessidade de ter mais leitos é muito grande. Inclusive, o Estado teve até uma entrevista com o secretário de Saúde aqui na rádio, né, o secretário de Saúde do Estado, falando sobre disponibilizar mais leitos, principalmente para municípios que decretaram a situação de emergência. A gente já tem alguns municípios que já externaram para a gente, né, enquanto superintendência, a intenção de ampliação de leitos, né, a gente pode trazer alguns números aqui. E a gente tem trabalhado dia e noite para que não falte um leito para aquele paciente, né, principalmente nesse período sazonal de síndrome respiratória. A gente tem trabalhado junto aos municípios, fazendo essa gestão junto aos municípios e hospitais, para fazer uma ampliação de leitos. Então, a gente já tem alguns números, algumas
alguns leitos que já foram ampliados, a gente pode falar um pouco mais. Excelente. Kekel, vamos fazer um intervalo então rapidinho, né? Que a gente ganha tempo aqui com o André. E aí a gente volta e cita mais sobre essa questão da imunização, de mais leitos, entre outros assuntos. Ok, daqui a pouquinho a gente volta então com o nosso Redação Tropical entrevistando aí. Redação Tropical. Olha, de volta, agora são 9h42. É o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira, entrevistando o senhor André Luiz Custódio. Isso, ele é Nosso superintendente regional de saúde. Isso. Coronel Fabriciano, e como ele mesmo explicou, né? Quando fala Coronel Fabriciano, fica parecendo que é um órgão do município, mas não, abrange aí 35 municípios da regional. Bom, André, agora vamos falar um pouco, né, sobre esse assunto aí de extrema relevância, que é a imunização. A gente está sempre frisando aqui, pode soar repetitivo, mas é necessário. Mas se faz necessário, porque mesmo a gente falando, ainda tem muita gente que não imunizou, né? E é importante a gente sempre falar da importância da imunização. E a gente sabe aí das vacinas que foram disponibilizadas para os municípios, né? Que passa, inclusive, que é a superintendência que faz, né, a distribuição. Isso. Fala pra gente um pouco mais da importância disso. A gente vive numa era de desinformação, né? Principalmente em relação às vacinas. Então, a gente recebe essas vacinas do Ministério da Saúde e a gente faz a distribuição para os municípios aqui da região. E a gente, trabalhando em conjunto com os municípios, a gente tem ampliado as estratégias de vacinação. Hoje, alguns municípios aqui da região, eles dispõem do Vacimóvel, você já deve ter visto passando o Vacimóvel, que é um programa da Secretaria de Estado de Saúde. Os municípios maiores receberam o veículo, os municípios menores têm a oportunidade de contar com o Vacimóvel também no seu território através do consórcio. E é uma estratégia de vacinação extramuro, para a gente ampliar de fato, a imunização aqui na região. Temos conseguido aumentar esses índices de vacinação para patamar até de antes da pandemia, mas precisamos, de fato, reforçar, nunca é demais reforçar que vacinas, elas salvam vidas. Vou até pegar um pouquinho mais técnico agora, porque a gente já falou muito sobre a vacinação em si, né? Mas agora, André, você pode salientar pra gente até mesmo, porque as pessoas falam muito sobre a questão de reações às vacinas, inclusive a da gripe, né? Conheço pessoas que tomaram a vacina e tiveram a reação, gripei, tomei a vacina e gripei. Isso é comum? Algumas vacinas, por si só, elas são feitas de vírus atenuado, então é normal que a pessoa tenha alguma reação, mesmo contrai a gripe no caso, mas de forma mais branda, mais leve, mas essas reações, elas de fato, umas reações mais brandas, mais comuns, né, simples, são comuns, mas caso você tenha uma reação alérgica, uma reação mais forte, digamos assim, procure a unidade de saúde, peça para ser notificado, porque a gente precisa de fato conhecer também o número de pacientes que estão teve alguma reação ou não do imunizante. Inclusive, as pessoas estão tendo a oportunidade de atualizar os cartões de vacina, né? A gente sabe que tem muitas vacinas que são disponibilizadas pelo SUS. Cite as principais delas. Olha, a gente tem vacina, vamos pegar um pouco mais do contexto atual que a gente está vivendo, que é de síndrome respiratória. A síndrome respiratória, né, aguda grave, que a gente, SRAG, que a gente chama, né, essa sigla, que está hoje, infelizmente, superlotando alguns equipamentos de saúde, ela é causada por 3 tipos de vírus. Então, desses 3 tipos, a gente tem vacina para 2. Olha a importância de vacinar. Então, a gente tem vacina hoje de Covid, nós temos vacina de influenza. São vacinas que, de fato, se a pessoa imunizar, ela tende a não piorar o quadro dela, não agravar o quadro dela e, consequentemente, ela não vai para uma porta de hospital, de UPA, e não vai superlotar um serviço que já está cheio, né? Então, é muito importante a população, de fato, entender que vacinas não causam nenhum tipo de risco, são seguras, principalmente vacinas de Covid, influenza, que já estão aí no calendário nacional. Então, pode vacinar, pode fazer o uso da vacina sem nenhum tipo de risco. Esses dias eu conversei com uma pessoa que tomou aquela vacina antitetânica. E a pessoa falou que sentiu muita febre, teve reação, né? Sim. Sentiu febre e tudo, que diz que é comum, dependendo, né? Febre amarela, antitetânica, algumas vacinas, algumas reações leves, elas são comuns, né? E é importante falar para a população, até para não ter resistência devido a isso. Não, o fato de você ter um sintoma leve, uma dor no local da aplicação, uma febre, alguma coisa assim, não vai te colocar em risco a sua vida. Agora me fala uma coisa, essa situação agravante que a gente está vivendo, que é na síndrome respiratória aguda grave, hospitais, unidades básicas de saúde, UPAs lotadas por causa dessa questão do agravante, está relacionada à falta de vacinação também? No caso, o fato das pessoas não terem procurado vacinar? Na verdade, assim, o fato da pessoa
de não buscar a vacinação, quando você vacina, você automaticamente, se você tiver algum tipo de contrair uma doença, você vai ter uma forma mais branda, mais leve, você vai ficar imune àquela doença, então, consequentemente, você não vai para uma porta de UPA, de hospital. É importante a gente salientar também que 65% dos atendimentos que a gente tem hoje em UPAs e hospitais são pacientes verdes. O que são os pacientes verdes? Na classificação do protocolo de Manchester. São pacientes considerados leves, digamos assim, com sintomas leves, não graves, não urgentes. Então, alguns procedimentos, alguns pacientes poderiam, inclusive, buscar uma porta de atendimento através de uma unidade de saúde. Ele poderia ser perfeitamente atendido numa unidade de saúde e não precisar procurar uma UPA, um hospital. Tá certo. Olha só, às vezes as pessoas acham que a vacinação é só durante um período de campanha, né? E é importante falar que durante todo o ano a pessoa pode buscar uma unidade de saúde e vacinar. Sim, as vacinas estão disponíveis no decorrer do ano, né? A gente tem os dias D, digamos assim, que a gente faz uma ação a nível estadual e, aliás, até a nível nacional, fazendo mesmo uma divulgação, fazendo algumas ações, em praças, em escolas, mas as vacinas elas estão disponíveis nas unidades de saúde durante todo o ano. Não só naquele período de campanha. Por exemplo, a gente está vivendo um período agora de campanha de gripe, mas não quer dizer que a vacina, que é o imunizante, está disponível só nesse momento. Agora, tem um ponto importante também, você talvez esteja passando pela situação que eu estou, está aí já com sintomas gripais, tá congestionado, e não pode vacinar. Se você pretende tomar a vacina da gripe aí, tem que esperar passar um período de 10 dias, Espera passar os sintomas e você procura um serviço de saúde e vacina. Agora, é interessante, parece que agrava se você tomar a vacina quando está gripado ou não faz efeito? Como é que é? Não é questão de agravo, porque você já vai ter os sintomas da doença, Então, se você vacinar, às vezes as pessoas confundem que já está com sintoma, acha que a vacina não serviu. Aí não é recomendado. É melhor você aguardar esse período de sintomas. Passou o período de sintomas, você procura um serviço e vacina. Eu até acho assim, eu não sou da saúde para poder falar isso com certeza, mas se a pessoa já teve uma gripe, automaticamente seu corpo já está até produzindo anticorpos. Já produz anticorpos. Então, se você vacina, tem uma chance menor de ter uma reação, Sim. E vacina nunca é demais, vale sempre lembrar que nunca é demais. Mal não vai fazer, pode ter certeza. Então... inclusive, eu estou esperando agora passar esses sintomas gripais para eu tomar minha vacina, porque eu arrependi de não ter tomado antes. Bom, André, tem mais algum ponto importante dentro dessa questão, que a gente está falando de vacinação, que você queira destacar? É salientar mesmo que, de fato, as vacinas são seguras. Por que eu estou sendo até repetitivo com isso? Porque a gente vem vivendo uma era de desinformação, uma era de fake news, principalmente em relação às vacinas, mas deixar aqui um recado para os pais, para a população em geral, que as vacinas são seguras, são imunizantes que foram desenvolvidos com anos de estudos, então pode vacinar sem problema nenhum, não vai colocar em risco a saúde, não vai te causar um dano, pelo contrário, as vacinas elas vão impedir que você agrave um quadro que pode ser simples, mas ele também pode vir a se complicar, e com a vacina você está mais seguro. Como que vocês buscam chamar a atenção, nesse período de campanha da população? Até porque, pessoal, essa época, assim, até agosto, podemos dizer que tá um friozinho maior, as pessoas gripam mais. Como que tem sido intensificado isso? Esse período sazonal, a gente, aí de meados do outono para inverno, além do dia D, que a gente faz uma ação em praças e outros ambientes da comunidade, a gente que eu falo assim, os municípios, em parceria com a regional, faz uma campanha em escolas, que é muito importante. Então, assim, através até do Vacimóvel, levar esse imunizante até as escolas. É uma ação, uma estratégia também muito interessante, porque às vezes a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo de levar o filho durante o dia, durante a semana, num posto de saúde. Então, levar a vacina até a criança nas escolas. Muito bom. Essa estratégia de vacinação extramuro, que a gente chama, que é feita nas escolas, ele é muito interessante. Além do dia D e outras, assim, em parceria com escolas, com igrejas, com a sociedade civil como um todo, sabe? Você citou aí, pra gente fechar, sobre o dia D. Teve o dia D no dia 10 de maio. Sim. Tem probabilidade outros dias D, aí pros próximos meses, próximos dias? Não tem. Nos próximos dias a gente não tem em vista nenhum dia D previsto, mas no decorrer do ano, com certeza, vão ter mais dias D. Tem campanha de multivacinação, onde
os pais e a população ter a oportunidade de completar o seu calendário vacinal, seu cartão de vacina, né? Então, não tem previsto agora nos próximos dias, mas tem com certeza no decorrer do ano vão ter outras estratégias nesse sentido, outros dias D. Ótimo, excelente. Porque dias D são importantes Sim, justamente sim. para, né? Você mobiliza a população. Eu conheço muita gente que vacinou no dia D. De fato, a gente faz uma ação que mobiliza a população. Com certeza. André, muito obrigada pela sua participação. Fica aí o alerta mais uma vez sobre a importância de imunizar. Ele falou também sobre as cirurgias eletivas, né? Você que tem vontade, precisa fazer uma cirurgia, né? Os municípios aqui da região estão sempre realizando. Sim. E é importante também com a oportunidade para quem não tem condição, às vezes, de pagar ali, né? Fazendo particular ou não tem um plano de saúde, tem aí as cirurgias eletivas dos municípios. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom vir falar de saúde, né? Saúde nunca é demais falar, né? A gente precisa também atualizar um pouco a população do que está acontecendo. Nós temos entregas relevantes aqui no território, vacinas, questão das cirurgias eletivas, ampliação do SAMU, enfim. Se deixar, a gente fala aqui o dia inteiro, né? Então, agradecendo a oportunidade, a gente está à disposição. Bacana, obrigada, viu? Mais uma vez, André, volte sempre. Muito obrigado, André. Bom, nosso Redação Tropical vai ficando por aqui. Volta amanhã às 9 horas da manhã com mais informações para você. Ao longo da nossa programação tem a edição do Repórter Tropical, que também você fica muito bem informado. Se você perdeu a nossa entrevista, mais tarde ela vai estar no nosso portal, né, Mayra? Isso mesmo, tropicalminas.com.br. Muito bem. E a gente deixa só uma mensagem: se você puder, vacine-se, porque é muito importante. Não tá brincadeira esse surto de gripe aí não, viu? Vamos lá, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem o nosso Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito